Aqui é o seguinte, a gente tem o frango e a gente vai fazer o seguinte, ó, um frango inteiro, o frango inteiro, essa ideia é legal para você que quer fazer esse frango pro Natal, é interessante, ó, você pode até testar antes na sua casa e fazer. Se você quiser fazer ele desossado, dá para fazer, se você quiser fazer ele com osso, dá para fazer também. E aqui tem alguns truquezinhos, ó, eu vou começar... Deixa eu pegar uma faquinha bem fininha aqui para fazer um negocinho aqui que eu vou ensinar para vocês, ó. A gente vai pegar a pele aqui, eu vou tirando com a pontinha dela aqui, vou dando uma soltada nela aqui, ó. Então você que está acompanhando a gente está fazendo diversas receitas com frango. Esse daqui, vamos dizer, é um frango natalino, ó, fácil de fazer. Esse truque aqui é um truque antigo, truque da vovó, mas é muito legal. Aí você vai descolando a pele da carne. Então assim, só cuidado para não estourar, mas também se estourar não tem problema, não vai acontecer nada. E aqui, no meio, para vocês entenderem, essa parte daqui do peito, essa parte daqui do peito, você puxando, você que nunca fez, você puxando com a própria mão, colocando com o dedo ou até com uma colher para você, ó, um truque legal para você não estourar. Você pega a colher, ó, põe a colher, a base dela voltada exatamente como é a pele do frango. Então para você não errar, ó, você vai fazendo assim com a colher, ó. Tá vendo aqui? A colher tá entrando aqui, ó, vocês estão vendo? Que boa dica, chefe. Para você não errar. E a parte do centro, que é onde está realmente ligada, que é a parte aqui do peito, essa parte aqui, você vai soltando aos poucos com a base da faca mesmo. Então isso daqui, ó, esse truque aqui aprendi estudando lá na Itália há muito tempo atrás. E o que era legal? Os italianos e muitos brasileiros fazem isso também, porque minha avó fazia isso também. Eu lembro disso, ela fazendo. E ela usava isso daqui, ela falava, Edu, assim não queima, nada que você colocar no frango vai queimar. E aqui no meio, ó, aqui eu não consigo virar, mas assim, aqui no meio ela é grudadinha. Lucas, vem aqui ver pra você entender. Agora, chefe. Ó, aqui no meio você vem com a pontinha da faca aqui, ó. Sim. Então assim, parece um truque bobo, mas é muito legal. Não, é super, super importante esse truque. Diferente, né? Muito. Aí é o seguinte, você quer transferir sabor para carne. Lógico que se a gente colocar lá dentro aqui do frango, deixa eu passar um álcool na mão que eu vou colocar aqui dentro. Se você quiser colocar aqui dentro, como a gente coloca, obrigado, tradicionalmente, você pode. Mas desse jeito, ó, o que você faz? Você vai pegar a folhinha do louro e vai colocar aqui, ó. Então você vai transferir muito mais sabor para a carne. Então você que quer fazer um frango diferente, ó, vou colocar uma folhinha de louro aqui, tá dando para ver aí, ó. E vou colocar uma aqui, ó, uma de cada lado aqui, ó. A gente vai escorrega ela para cá, ó. Ó que bacana. Aí você quer transferir sabor de alecrim. O raminho de alecrim depois não é legal você comer, mas por exemplo, você soltar aqui, ó, você pode colocar direto para cá, ó. Tá vendo o alecrim? Você espalha ele aqui, ó. Então a gente faz isso aqui do outro lado também. Então alecrim dos dois lados, ó. Fica diferente e é uma forma legal de você fazer, ó. Só as partezinhas da folhinha do alecrim mesmo, você vai e transfere para cá. Aí você vem com paciência com a colher e vai colocando aqui, ó. Aí você fala, muitas vezes, você fala assim, poxa, Edu, não pegou tanto. Tem tempero que você consegue fazer com que ele fique por igual em tudo, mas alguns não. Então o que você pode fazer? Colocar ele internamente também. Então se você quiser fazer uma misturinha, sei lá, vamos fazer uma para mostrar. Por favor. É melhor exemplificar fazendo. Aqui, ó, eu misturo aqui, ó, não tem problema. Ó, a gente pode pegar um pouquinho de sal e um pouquinho de páprica aqui, ó. Sal e páprica. Páprica doce, páprica defumada. Pode ser qualquer uma delas. As 3 pápricas que a gente tem, páprica doce, páprica defumada, páprica... Picante. Aê, páprica picante. Qualquer uma delas você pode fazer. Perfeito. Aí você pega e faz a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Você vai transferindo aqui, ó, e vai esparramando por dentro. Pra você que faz sempre, ó, eu garanto pra você, se não for, você devolve o frango. Tô brincando. É assim, ó.
Você que faz o frango, ele não fica saboroso? Eu duvido que dessa forma você vai falar, Edu, mudou o frango. E é uma bobagem a gente colocar, ao invés de colocar em cima, aqui colocar embaixo. Você viu? Ó, não tenha preguiça, porque é coisa de, 5 minutos para fazer? Nem isso. Mas a diferença no sabor é outra, ó. Aqui eu vou colocar gengibre também. Então, ó, gengibre. Ah, Edu, eu não gosto de um tempero ou de outro. Posso tirar um, posso tirar outro? Pode. E tudo que a gente coloca aqui dentro, a gente vai colocar fora também. Então, vai ficar gostoso. Você vai ver um frango diferente no final do programa. A gente vai colocar isso para assar e ele vai ficar diferente. Aqui, ó, alho. Então, você que está ligando a TV agora, você está acompanhando, a gente está fazendo diversos tipos de frango. Esse é o frango natalino, que é uma receita mais acessível. Então, falar que receita é barata é a mesma coisa que falar que o carro de Fórmula 1 que está atrás é lento. Ele é menos rápido, mas um carro a 300 por hora nunca é lento. Ó, aqui, lógico, é lento em comparação aos outros, né? Aqui alho, aqui mais um pouquinho de alho também. Alho de um lado, alho do outro. Aqui a gente... É fácil assim. Então aqui a gente colocou, ó, alecrim, louro. Aí a gente colocou gengibre. Fez uma mistura de páprica, que pode ser a páprica picante, com sal. E colocou aqui dentro. Aí você pode pegar, por exemplo, se você quiser o... quer fazer uma surpresa com uva passa? Porque a gente pode colocar uva passa aqui dentro. É verdade. Pode colocar uva passa aqui E dentro. tem gente que não gosta, e como tem Vocês outros gostam? que defendem. Eu adoro uva passa. Renato, Eu esse gosto daqui demais. é diferente. Eu não gosto de fazer receita Eu igual. nunca fiz assim, achei legal isso daí. Já sujei meu dedo de páprica aqui agora, vai ficar até o final do programa. Deixa eu ir lavar a mão. Pode pôr esse daqui aqui? ó. Deixa eu dar um truque pra lavar a mão. Qualquer coisa que você pegue na... alho, ó, a senhora que pegou o alho, não esfrega. No primeiro momento, só faz assim, ó, deixa a água escorrer em cima. Porque se a senhora esfregar antes, vai entrar na... Daí que não sai mesmo a cor, ó. Aí vai parecer que a gente pintou a unha de amarelo, ó. Então a primeira hora não esfrega, deixa só a água escorrer, depois você faz isso, ó. Você me ensinou isso com cúrcuma, que realmente Foi, com a gruda na cúrcuma, pele. é pior. Aí assim, ó, aqui a gente tem esse Colocamos tempero alecrim, todo. gergelim, Não, gengibre, alecrim, perdão. gengibre. Alecrim, gengibre, uva passa, louro Louro. e páprica. Você Páprica, também colocou perfeito. páprica com sal. Aí é o seguinte, muitas vezes o frango, esse daqui tá estruturado, mas nem todo frango tá estruturado, bonitinho. Estruturado que eu falo tá, vamos dizer assim, ele tá bem formado. Bem formado internamente. Aí o que você faz? Você pode colocar ou uma laranja, ou uma cebola. Enfim, você pode colocar aqui dentro, ó. Uma laranja é assim, incrível. Tudo que você assim coloca, eu prefiro fazer assim do que fazer com a farofa aqui dentro, que aqui fica mais úmido. A cebola vai soltando água também, vai soltando líquido e vai soltando sabor também. Aí, vamos amarrar, vamos ver se consigo amarrar aqui, ó. Amarrar o pezinho do frango é uma boa, porque daí não fica feio também, né? Vamos amarrar? Vamos? Vamos deixar tudo amarrado. Tudo amarradinho. Tudo amarrado para não dar certo, para não dar errado. Para não dar certo é bom, né? Aí, aqui um, aqui dois. Aí você pode transportar para cá, aqui e fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, prende aqui, dá mais uma voltinha aqui e aqui, volta para cá. Aí você vem, vamos soltar aqui. Deixa eu ver se assim tá bem presinho. Ó. Tá amarradinho? Quer que eu corte aí? Vamos. Esse final você pode dar, esse sinalzinho final Claro. aqui? Pronto. Dá só para não correr o risco de eu não conseguir. Mas acho que vai dar aqui, ó. Pronto. Aqui você está aprendendo a fazer o frango natalino. Eu estou fazendo aqui, vou fazer a farofa à parte. Quem quiser fazer a farofa e rechear, não tá errado ou tá certo. Já fiz diversos frangos recheados com farofa, mas eu acho o seguinte, eu acho que você colocar algo úmido dentro ou algo que dê umidade é melhor do que fazer sem estar dessa forma. Ó, a gente temperou e fez essa forma diferente aqui no frango que você viu, colocando todos os temperos internamente na pele do frango. Perdão. Tem gente que vai e só tempera por fora. Tá errado? Não tá errado. Vai ficar menos gostoso?
vai. Vai, né? Vai ficar gostoso também, mas vai ficar Assim, menos gostoso. Sim. Poderia ficar muito mais Muito mais do jeito que você tá gostoso. ensinando. Aqui eu tô colocando cachaça. Quem quiser colocar vinho branco pode. Até um vinho tinto combina também, vai ficar um pouco mais forte. Mas se você quiser dar uma diluída, você pode dar uma diluída com um pouquinho de água também, não tem problema nenhum. Então aqui, Edu, não quero usar alcoólico. Pode fazer com o suco de laranja que vai ficar bem gostoso também. Nossa, suco de laranja também, boa. Ó, então aquilo, tudo que a gente colocou dentro, agora a gente coloca fora. Então, alho, e esse alho aqui só a gente deixa no óleo, ou se você quiser deixar o alho, você pode deixar também no óleo ou no azeite, enfim. Aí aqui o gengibre, então a gente temperou, cachaça, o gengibre, o alho. Você está acompanhando uma receita mais econômica, né? Pro seu Natal, mas já faça antes, porque essa receita é gostosa, né? Aí, né, já testa antes, não é? Boa. A minha avó era assim, eu sempre tenho lembrança dela, era assim, ó, Lucas, ela falava assim, ó, vamos testar as receitas pro Natal. Ela já começava a fazer, ela adorava fazer receita. Ela falava assim, vamos começar agora em novembro já a testar tudo. Então tinha, eu falava, vó, vai caber tanta receita assim no Natal, que ela fazia tipo 15 pratos para testar. O Natal na sua casa começava em novembro. então. Começava em novembro, porque ela já testava tudo antes. Não, e ela testava aquilo que ela fazia muito bem. Quer dizer, então não já- precisava, ela testava aquilo que ela não precisa de teste. Não precisava de teste. Ela testava, o teste era porque ela estava com vontade de comer, né? Mas daí o que era legal, ela fazia uma enquete com os netos para ver o que vocês vão querer. Aí no final ela ficava com tanta dúvida que ela fazia tudo, né? Olha, que coisa. E eu aprendi o costume com ela que é muito interessante. Aliás, é uma dica econômica para você que está acompanhando a gente. É o seguinte: ela tinha o costume, e antigamente muitos avós nossos, o que fazia? Pegava a receita que ia fazer para a semana, então não só aquela receita do dia ou a receita, enfim, do dia seguinte, e daí calculava tudo. Hoje eu vou fazer um frango oriental, hoje eu vou fazer o frango assado, vou fazer o filé mignon, vou fazer um contrafilé e tal. Pegava aquelas, vamos dizer, 7 dias da semana, escrevia tudo e comprava a cebola adequadamente para aquelas receitas, comprava os outros ingredientes. Então não era assim, você comprava, vou comprar 2 quilos de cebola. Você não sabe se você vai usar aqueles 2 quilos de cebola, então você pode ter o desperdício. E é uma dica que a gente está voltando a usar, e eu acho que a gente tem que fazer isso sempre, porque você não tem muitas pessoas não têm essa condição mais de ter, e a gente no Brasil, infelizmente, tem muito desperdício de alimento. Então, dessa forma, a gente diminui o desperdício. Aqui, Exatamente. alguma coisa? Faltou alguma coisa? Não, tá ótimo aí. Aqui, mais um pouquinho. Ó, que eu esse feche pra você, frango Edu? você pode fazer na sua casa, pode fazer com confiança, pode fazer com tranquilidade, que vai agradar todo mundo. E não é uma receita, vocês viram, não é uma receita cara. Se você comparar com outras carnes, você vai ver que pode ser talvez uma receita mais acessível, vamos assim dizer.